Existirá desconcentração quando atividades forem distribuídas de um centro para setores periféricos ou de escalões superiores para escalões inferiores dentro da mesma entidade ou dentro da mesma pessoa jurídica. E o interessante é que você vai estudar desconcentração agora já tendo o conceito de descentralização na mente, ou seja, você vai conseguir fazer uma comparação. Então, desconcentração. Aí vamos lá, o que é a desconcentração? Deixa eu marcar primeiro, né? Vamos lá. Cadê meu marca-texto? Ó, existirá desconcentração, ou seja, quando que vai ocorrer desconcentração? Ele nem se preocupou muito em já dizer assim, ó, o que é a desconcentração, tá? Relaxa. Existirá desconcentração, então você já vai inverter aqui, ó. Primeiro ele colocou o verbo, inverte, está na ordem indireta. Então existirá desconcentração, então desconcentração existirá. Ah, então quando que vai existir a desconcentração? Quando atividades forem distribuídas de um centro para setores periféricos ou de escalão superior para escalão inferior. Aí você fala assim, Alessandro, eu não entendi nada, relaxa, continua. O que mais que ele fala aí? Ele fala, ó, e tudo isso acontece dentro da mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica. Aí você vai falar assim, tá. Agora eu comecei a entender o negócio. Essa é a sacada, ó. Vou até marcar de verdinho aqui, vai ficar igual. Então a desconcentração, na verdade, ela ocorre onde? Dentro, a palavrinha-chave está aqui, ó. Dentro da mesma entidade. É lógico que quando você estudar aqui, você já vai saber o que é um conceito de uma entidade, tá? Ou da mesma pessoa jurídica. Aí você vai fazer a relação agora. Ah, peraí, lá em cima ele também falou de pessoa jurídica. Vamos esquematizar isso aqui? Vamos lá, agora a gente vai esquematizar. Ah, então o que é desconcentração? Primeiro coloca ali, foca no conceito. Então desconcentração, né, existe. Como eu falei, a regra é sempre use as palavras do texto, nunca use as suas palavras. Então, desconcentração existirá quando? Existirá, ó, quando as atividades distribuídas forem distribuídas de que forma? Aí ele fala assim, ó, elas são distribuídas de duas formas, do centro para setor periférico ou, gente, ou, você sempre vai botar no segundo tópico, tá? Ou escalão, né, superior para inferior. Deixa eu aqui, esse aqui ele não fica onde eu quero. Vamos lá, deixa eu ajeitar ele aqui. Aí nós vamos fazer as setinhas. Eu gosto de fazer setinha, eu uso muito conector. Então, ó, quando as atividades são distribuídas de duas formas, do centro para setor periférico ou de escalão superior para escalão inferior. Aí vai vir a mágica agora que você vai entender a coisa. Aí ele fala, ó, dentro do escalão superior para escalão inferior, mas isso ocorre aonde? Aí ele fala, dentro da mesma entidade. Aí você vai entender a mágica aqui agora, que ele vai falar o seguinte, ó, tudo isso aqui ocorre dentro. Eu adoro esquematizar assim porque fica mais fácil. Aí você vai perguntar, dentro da onde? Aí ele vai falar, dentro da mesma entidade, ou seja, mesma entidade, ou, ó, perceba isso aqui, gente, ou é isso aqui, ó, ou, dá um enter, ou, pensa em enter, ou dentro da mesma PJ, tá? Mesma entidade ou mesma PJ. Eu vou fazer assim, mesma entidade. Vocês veem que eu trabalho muita organização de informação. Tem que ter, tá? Então, deixa eu fazer assim para ficar mais fácil. Dentro. Dentro da onde? Dentro da mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica. Será que vai ficar pequeno para vocês verem? Não, acho que não. Vou até aumentar aqui, ó.
Pronto, porque aí você consegue copiar direitinho. Beleza. Então, dentro da mesma entidade e dentro da mesma pessoa jurídica. Agora, espera aí. Deixa eu entender tudo que eu escrevi aqui. Então, vamos lá. Então, desconcentração é quando as atividades forem distribuídas. De que forma? Do centro para o setor periférico, do superior para o inferior, escalão superior para o inferior. Então, quando as atividades forem distribuídas, basicamente isso aqui que você tem que lembrar, ó, dentro da mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica. Aí você vai fazer aquela comparação agora, tá? Se eu tenho dois conceitos juntos, possivelmente como é que a banca vai cobrar? A banca vai cobrar fazendo a seguinte sacanagem, misturando tudo. Ela vai misturar os dois conceitos. Então você tem que falar, tá, então como é que eu faço para separar esses dois conceitos? Você vai entender o que é um e o que é outro. Tá? Então vamos lá. Desconcentração ocorre dentro da mesma entidade ou pessoa jurídica. A descentralização, ele transfere para uma outra pessoa jurídica. Ah, então agora eu já matei a charada. Então, quando ocorre descentralização, quando ocorre a transferência para uma outra pessoa. Para uma pessoa jurídica, não é nenhuma outra pessoa, para uma pessoa jurídica. Quando o Estado transfere para uma pessoa jurídica. E desconcentração é quando ele transfere dentro da mesma pessoa, da mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica, ou seja, dentro dele mesmo. Ah, agora eu entendi. Então, quando ocorreu uma distribuição de atividade, né? Distribuídas, eu marquei errado aqui. Quando ocorreu uma distribuição de atividades dentro da entidade ou da pessoa jurídica, descom. E se for fora, para outra pessoa, é descentralização. Então perceba que basta você saber o conceito de descentralização que você já mata o conceito de desconcentração. Porque se transferir para uma outra pessoa, é descentralização. Se não falar que é para outra pessoa, vai ser o quê? Vai ser desconcentração.